aí galera, tudo bem? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o neoliberalismo no contexto da economia dos Estados Unidos, com uma ênfase para a crise de 2008, crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Na verdade, a ideia da gente falar da crise é usar a crise como um exemplo do que é o contexto do neoliberalismo dentro dos Estados Unidos. Bem, para a gente entender o neoliberalismo, a gente tem que voltar um pouquinho na década de 70. Lá na década de 70, em 73 e 79, tivemos as duas crises do petróleo. E essa crise do petróleo vai afetar economias de mercados mundiais. Uma crítica que vai se fazer no período é a questão da ação do Estado. Para muita gente, a crise aconteceu e não foi resolvida como resultado da ineficácia do Estado. O Estado dentro da economia era um problema. O Estado dentro da economia, ele deixava a economia artificial. E o mercado deveria ser livre para resolver as questões econômicas. Na verdade, o que existia na década de 70 era uma crítica à ação do mercado na economia no modelo que era chamado na época de keynesianismo. Era uma crítica ao keynesianismo que defendia a ação do Estado na economia. Essa proposta de diminuir a ação do Estado dentro da economia foi chamada de neoliberalismo. Neoliberalismo. Liberalismo, a gente já sabe, pensando nos modelos do que era a ideia do liberal, o mercado livre, né, a mão invisível do mercado resolve tudo. Dentro desse contexto, pensa-se num novo liberalismo, que é predominantemente econômico. O grande teórico, pai da ideia do neoliberalismo, era um economista chamado Friedrich von Hayek. E o Hayek falava que os mercados deveriam ser livres. Qual a diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo? Na verdade, a gente tem que colocar isso dentro de um contexto histórico, né? O liberalismo ele era uma discussão econômica e política. Já o neoliberalismo é principalmente uma discussão econômica. E é neo porque a gente está falando de diminuir a ação do Estado pós-período onde o Estado agiu bastante na economia. Então, dentro dessa lógica, uma frase, uma expressão melhor, que representa bem o que é a ideia do neoliberalismo é o conceito de Estado mínimo. O Estado é mínimo. A função do Estado é garantir que os contratos do mercado atuem, eles aconteçam. O mercado é máximo. O mercado, dentro da ação dos seus agentes, que são os consumidores, que são os vendedores, resolve as pendências. O mercado sabe se manter, o mercado sabe se situar e resolver os problemas que porventura possam acontecer. O primeiro grande governo neoliberal do mundo foi o governo Reagan nos Estados Unidos. Estamos falando aí da década de 80. No mesmo período, outros governos neoliberais surgem também, como por exemplo o governo Pinochet no Chile e o governo da Margaret Thatcher no Reino Unido. Então a ideia de que o mercado é mínimo significa que o Estado é mínimo significa que o mercado ele é capaz de resolver todos os problemas da economia, como se o mercado fosse uma coisa homogênea. E um bom exemplo dos problemas que essa ideia do neoliberalismo pode trazer tem a ver com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Às vezes, a confiança no que esse mercado seja algo homogêneo e consiga resolver as questões econômicas de forma tão brilhante, leva a gente a esquecer, por exemplo, que o mercado as empresas que atuam no mercado podem, por exemplo, maquiar informações ou pode, por exemplo, criar informações que beneficiem sua própria situação. Um exemplo disso é o que aconteceu em 2008, a crise de 2008. O otimismo do mercado imobiliário nos Estados Unidos era tão grande que os bancos eles ofereciam empréstimos à vontade. Era muito fácil conseguir um financiamento para um imóvel novo nos Estados Unidos. Inclusive, quem não tinha garantias de que poderia pagar esse imóvel também conseguia esse financiamento para conseguir um imóvel novo. Resultado, ao longo do tempo, o mercado era otimista, então ele liberava dinheiro, financiamentos aconteciam de forma muito simples. Do outro lado, tinha os que recebiam o financiamento, que nem sempre pagavam. Então começa a existir uma distorção, que é, o dinheiro saía para o financiamento, mas a inadimplência ou a falta de pagamento era muito grande, então menos dinheiro entrava. Ao longo do tempo, esse mercado, ao invés de apresentar esse problema, começou a criar distorções. Por exemplo, bancos falsificavam o resultado anual dos seus investimentos. Então, aquilo que deveria ser um lucro menor, ou que deveria ser inclusive prejuízo,
estatisticamente eles mudavam os dados para mostrar que eles tinham lucro. Olha como o mercado às vezes usa os dados a seu favor. Só que isso chegou num estágio tão grande que eu tinha muito financiamento saindo e a inadimplência só aumentando. Em algum momento, o mercado imobiliário dos Estados Unidos não consegue suportar essa diferença. Resultado, eu tinha gente que começava a procurar financiamento e bancos que negavam, alegando que tinha uma diminuição dos investimentos. Então, peraí, olha o que eu tenho. Eu tenho um sistema financeiro onde o banco não tem dinheiro. Que confiança eu tenho num mercado onde o banco não tem dinheiro? Bancos começaram a abrir falência, empresas começaram a fechar, já que não conseguiam financiamento. Do outro lado, proprietários de imóveis não tinham dinheiro para pagar os seus financiamentos e perdiam suas casas. Então, olha o que aconteceu. O mercado livre, no modelo neoliberal, criou meios para tentar se beneficiar, ganhar mais, porém, em algum momento esse mercado imobiliário estourou. Curiosamente, para onde que esses bancos correram logo depois da crise? Justamente para o Estado, para pedir ajuda. O contexto do neoliberalismo perde força a partir da crise de 2008. O próprio mercado corre atrás do Estado para pedir ajuda, aumentar empréstimos, aumentar financiamentos. Beleza, galera? Até a próxima!